Olá a todos, bom dia aqui mais uma vez na ICMAV Londres. E sabem, nós continuamos de férias, continuamos neste tempo de desfrutar o nosso descanso, mas eu não queria deixar de passar sem deixar aqui um pensamento, e é um pensamento sobre um versículo bastante conhecido. Esse versículo é João 3,16. E diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabem, nós temos três perguntas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Três perguntas que ao mesmo tempo são apenas com três palavras. E essas perguntas são: como, quando e porquê? E eu queria só fazer estas três perguntas e desenvolver um pouco convosco, para que nós possamos pensar e meditar durante este dia, durante esta semana, e fazer estas três perguntas fazem parte da nossa vida, não é? Quando nós perguntamos às vezes por coisas simples, como, quando e porquê. E eu queria falar da primeira pergunta, que é quando. E quando leva-nos a Gênesis. Quando é que Deus, ao criar-nos, Deus nos colocou neste mundo, e Ele nos colocou com propósito. Quando Deus nos criou e nos fez à sua imagem e semelhança, criou todas as coisas e nos criou para reinar com Ele, para estar com Ele, para ter comunhão com Ele, lá no Gênesis, logo no início. E tu acredites ou não, a Bíblia fala que Deus nos criou para nós sermos à sua imagem e semelhança, e isso leva-nos a aprender que quando nós estamos com alguém, quando nós temos comunhão com alguém, nós recebemos detalhes, recebemos caráter, recebemos identidade, DNA, como quiser chamar, e o quando leva-nos a esse tempo. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Pensando que Deus nos criou para ter comunhão com Ele, em algum ponto da sua criação, nós, ser humano, pecamos e erramos. Erramos com o nosso Criador, e isso leva-nos à segunda pergunta: como? Como é que Deus iria arranjar uma solução para este nosso erro, o erro de seres humanos tão falhos, não é? E Deus começou como que a criar um plano para que nós possamos ter uma vez mais uma opção ou uma solução, uma solução para voltar a ter comunhão com Ele. Então, toda a Bíblia fala de uma história de redenção, de um plano de Deus para nós podermos ter essa mesma comunhão com Ele. E esse como leva-nos a acreditar e a ver que a única forma que Deus encontrou foi enviar Jesus para morrer por nós. Então Deus, na sua mente, criou esta forma, né? Ele enviou o seu Filho unigênito, e o seu Filho unigênito é o seu único Filho, como diz neste versículo, que ele deu, ele ofereceu, ele entregou o seu único Filho. E quantos de nós poderíamos entregar um dos nossos filhos para morrer por alguém, né? Acho que eu próprio, como pai, penso que acho que era mais fácil eu entregar-me a mim do que entregar um dos meus filhos.
Mas Deus não, Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho, porque essa era a única forma de nós termos novamente a possibilidade de ter comunhão com Deus, com o Criador. E depois a terceira pergunta que nós vemos é porquê? Porquê é que Deus fez isso? Porquê é que Deus entregou o seu Filho? Nós que, se pensarmos, nós nem merecíamos, porque nós falhamos com Ele, nós erramos com Ele, mas ainda assim, porquê? E o porquê é porque Deus nos ama. Deus me ama, Deus te ama, Deus ama a sua criação e Deus não pode deixar de passar a oportunidade de nós voltarmos a viver esta vida que Ele escolheu para nós, esta vida plena, esta vida cheia de graça, cheia de bondade, cheia de amor, que nós logo no início fomos planeados para Ele. Mas mais uma vez nós temos a oportunidade de fazê-lo. Como? Por Jesus ter morrido por nós. E porquê? Porque Ele nos ama. E Ele te ama a ti e me ama a mim. Sabem? Eu estava pensando um pouco em algo que passou, que aconteceu em Portugal, uma jornada onde movimentou milhares de milhões de pessoas, mas eu pensava, será que estas pessoas todas sabiam o que estavam ali a fazer? Será que estas pessoas todas entendiam o significado de Cristo na sua vida? Eu creio que não. Creio que é tempo de nós vivermos todos os dias Cristo na nossa vida, todos os dias, e não só numa semana, não só num evento, mas Cristo veio para morrer por ti, para te amar, para te dar uma vida diferente todos os dias da tua vida, até que um dia tu vais ter com Ele na eternidade. Então, o meu desafio é este, é vocês pensarem nisto mesmo, que nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Deus enviou o seu Filho porque nós erramos e enviou porque Ele nos ama acima de todas as coisas. Então pensem nisto e tenham um bom dia e uma boa semana. Deus abençoe a todos.